Boa noite, todos estão me vendo aí? Boa noite, vamos chegando. Vamos aguardar aí a Karina e aguardar a nossa amiga Carol, nossa intérprete, que está chegando também. Renan, obrigado pela presença de vocês. Andréia, muito obrigado, Andréia. Sabe que a culpa é sua, né, Andréia? Muito bom, obrigado. Vamos aguardar aí um pouquinho. Tanto a Karina. E aí, Renan, beleza? Obrigado, hein, cara? Valeu. Obrigado pela presença. Vamos aguardar aí a Karina conectar. A Xúlia. Ô, Xúlia, tudo bem? Obrigado, hein? Jaque, muito obrigado. Os primeiros minutos aí para a gente poder aguardar o pessoal entrar e também aguardar a nossa intérprete, a Carol, que vai fazer parte com a gente. A Karina deve estar em breve aceitando aqui o nosso convite. Deixa eu reenviar a Karina, que é a nossa convidada de hoje. Estamos aguardando aí. Xúlia, oi, Xúlia. De máscara, hoje eu vou ficar de máscara. Para a Carol ficar sem, né? Porque para Libras a expressão facial é importante, né? A gente vai aguardar aí. Karina entrou, vamos aguardar a Karina aceitar o nosso convite aí e aparecer para a gente aí. Boa noite. Aniele, boa noite, obrigado pela presença. Vamos aguardar alguns minutinhos aí, pessoal. Muito quente hoje, né? Muito calor. Vamos aguardar aí a Karina. Dentro de alguns instantes aí a Karina vai entrar. Vamos lá. Opa, oi Karina, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Chegaram juntas. Cheguei. O som tá bom, tá certo? Tá me ouvindo, Karina? Tô te ouvindo. Joia. Só aguardar um Quando minutinho. eu falo, eu tenho tempo. Mas é normal isso? O ideal é que ficasse sem eco, né? Vamos ajustar isso aí. Mas não tem problema. Se as pessoas estiverem ouvindo, na hora. Talvez vai ficar mais fácil se nós usarmos o fone aqui também, eu e a Carol. Carol chegando aqui. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite, Carol. Tudo bem? Quero aproveitar para dizer que adorei falar da semana passada, viu? Quero falar agora pessoalmente. Ai, muito obrigada. Adorei te conhecer. Muito obrigada por você também. Você acha que o áudio tá bom, Karina? Tá tendo eco, Rodrigo, para todos. Eu acho que você que precisa colocar. Então vamos colocar. Facilita. Só um minuto, hein, pessoal? A gente já vai começar. E agora, tá me ouvindo bem? Agora, Sim? ótimo. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto, acho que agora vai ficar legal. Tá bom aí? Agora tá ótimo. Perfeito. Tudo ok com o meu som? Tá, Quem já perfeito. entrou? Tá. Estamos com o pessoal entrando aí. Giovanni entrando. Obrigado, Giovanni. Pessoal, primeiro agradecer a presença, né, de vocês que estão participando aí. Nesses dias que a gente divulgou, muita gente já mandou mensagem que gostaria de participar, outros que não conseguiria estar no ao vivo, mas que vai depois assistir lá no YouTube, né? Agradecer muito a presença
da Karina, que é uma colega de trabalho que se tornou amiga, uma pessoa muito bacana. A gente troca umas ideias muito interessantes, assim, foi um contato muito legal. Agradecer a Carol, né, que é a nossa intérprete, que eu acho importante ela participar, né, porque o nosso intuito aqui, a gente falando de inclusão, então que a nossa live seja inclusiva, né, para a comunidade surda. E eu queria que você apresentasse, Karina, falasse pra gente um pouquinho quem é a Karina, né? Por que ela está participando dessa Quem é a Karina? tão importante. Tá, joia. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu sou Karina, eu sou professora, estudo há pelo menos 10 anos uma prática inclusiva de fato, não é? Mais especificamente, atividades dentro, né, para crianças com transtorno do espectro autista. E atualmente eu tenho dedicado à neuropsicopedagogia e definitivamente a área da neurociência nos ajuda muito na educação, né? Agora realmente eu posso comprovar isso. E sou mãe, né? Por isso, quando o Rodrigo me convidou para a live, eu fiquei pensando, poxa, mas eu vou falar somente como profissional, né? Eu gostaria também de falar como mãe. Poucas vezes, são cursos muito específicos, né? E encontros, né? Que nós já fizemos, né? Juntamente, até o Rodrigo participou. Geralmente eu falo como profissional. Hoje eu pretendo bater um papo, pretendo até que consiga ser descontraído, bater um papo como mãe e como profissional, não é? Eu sou mãe, meu filho tem 14 anos, e desde os 4, não é? Eu sou mãe de um aluno, que desde os 4, ele chega na escola e ele já está registrado na Prodesp, não é? O registrinho dele lá, com laudo, óbvio, né? Dentro do transtorno do espectro autista. Então é isso, eu fiquei muito feliz, né? Nessa noite quente, uma lua espetacular, eu acho que, né? Tão espetacular, não, mas a nossa conversa é tão importante nesse momento, e eu espero que todos participem, perguntem, né? E eu gostaria também de, já no início e no final, Rodrigo, você me ajuda a lembrar, que às vezes as pessoas que queiram fazer perguntas, que se não conseguirem por aqui, procurem de outras maneiras, né? Pelas redes sociais, e depois você deixa e-mail, Instagram, essas coisas. Sim, né? Eu não sou assim aquela super usuária do Instagram e das redes sociais, mas eu sempre devolvo qualquer, né, pergunta, qualquer comentário aí que eu receba. Então, bacana, isso mesmo. E agradecer mesmo, estou muito feliz por estar aqui falando com você. Legal, é um prazer grande mesmo. No final da live, essa live ficará gravada e depois vai lá para o YouTube, e aí na descrição eu vou colocar os contatos, e aí já fazendo isso que você falou, né, para a gente poder responder dúvidas que surgirem aí, que a gente não conseguir falar aqui no ao vivo, ou que surgirem depois, né, a pessoa tem a oportunidade de falar. E isso mesmo, bacana que a gente vai estar conversando com uma profissional e mãe, né, então, porque a gente sabe que muitas vezes tem aquela situação que as pessoas falam assim, no papel é de um jeito, né, no dia a dia é de outro, na prática, né. Eu acho que até para a gente começar falando, então, queria te perguntar assim, a gente sabe que hoje existem leis que se preocupam com a inclusão, né? Inclusive ontem foi assinado e hoje publicada uma alteração. Estamos aí, fiquei bem feliz quando na nossa live temos uma coisa aí saindo do forno, né? Agora. Exatamente. Então eu queria que você começasse pra gente, estão falando disso, né? Desse breve histórico da inclusão no Brasil, na educação, como que isso era, como que isso vem engatinhando. Explica pra gente, por favor. Tá. Como era isso antes, né? Antes o quanto, né? Fiquei pensando antes o quanto. Então nós podemos começar, eu acho que rapidamente, eu adoro história, né? Para quem não me conhece, eu sou da área de humanas. Então, se o Rodrigo liberar aqui, ele terá que fazer 5 lives comigo, porque eu vou contar a história para vocês, mas eu não vou fazer isso. Vamos começar de quando? Vamos começar, por exemplo, de quando
em 1954, 55, quando os embaixadores americanos chegaram no Brasil com um filho com síndrome de Down, descobriram que não tinha o que fazer, não tinha ninguém para atender. Ou seja, é o momento que surge a PAI no Brasil. A PAI surge dessa forma, não é? Antes da PAI, antes da Sociedade Pestalozzi, também tem outras coisas. Antes disso, as crianças estavam em casa, ou aqueles que eram considerados loucos nos manicômios. Então, nós tínhamos duas situações, ou estavam presos em casa, ou estavam nos manicômios. Né? Então, eu acho que isso é um marco interessante. Escola, sim, mas não uma escola que aceitasse um aluno ou uma criança com deficiência, não é, Rodrigo? Isso é muito recente. Sim. Estavam escondidos numa outra situação. Então, veja, para o embaixador americano chegar aqui e não ter o que fazer, ele teve que, junto com outras pessoas que também tinham filhos, eles começaram, claro que no modelo americano, começaram a PAI no Brasil. Eu achei interessante começar dessa forma, porque hoje muitas pessoas ainda estão na mesma situação do embaixador em 1900, na década de 50, né? Com o filho procurando sem ter onde, né, ter o amparo para o desenvolvimento dessa criança, né? Depois disso, o que nós tivemos? Década de 60 e 70, falava-se em inclusão, porém, a criança, ela teria que ter condições de ficar na escola, dentro das regras, e nós nós não, você é bem mais novo que eu, Carol nem se fala, nós sabemos quais eram as condições da escola naquele período, não é? Uma escola que excluía todo mundo, imagine uma pessoa com deficiência, já excluía todo mundo. Exatamente. O que nós temos outro marco? O marco foi a Constituição de 88. Na Constituição de 1988, nós temos lá bonitinho escrito que o Estado é responsável pela educação e a família também. Então, o Estado, né, tem o dever, a família também, e essas crianças devem estar na escola. Ponto. Se tiverem condições de se adaptar à escola como ela estava. Óbvio que aí, na Constituição, já havia toda a discussão da inclusão e as classes especiais. Aí eu lembrei do Leandro, Carol. As classes especiais, da sua live da quarta-feira passada. As classes especiais, específicas, não é? Em que quase algumas escolas tinham, outras não, classes especiais. Algumas classes ficavam todos misturados, eu acho que o Leandro, né, ele até comentou que a única escola que tinha uma específica, né, para ele foi o Conde, se eu não me engano, na época, né, mas isso não foi na década de 80, eu acho que o Leandro é mais novo ainda, ele deve ter ido um pouquinho depois. Foi. Então é isso, nós tivemos depois Foi 90, isso. Foi 90. 90, isso, Mas só para dizer quando tudo isso começou. A Constituição, o ECA, mas o ECA que foi em 90, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, o marco mundial de se pensar, pera um pouquinho, a escola tem que mudar alguma coisa para receber a criança, foi a Declaração de Salamanca, na Espanha, em 1994. Aí sim, aí você tem um momento, então aquela boquinha torta, então vamos ter que dar um jeitinho aqui de arrumar esse negócio, porque lá fora estão mandando, no sentido, você entendeu? Quer dizer, o mundo exigindo nada aqui no Brasil, lá fora eles estão mandando, temos que mudar alguma coisa. Temos que fazer. Aí sim, o início do atendimento educacional especializado, as salas a EE, né, o atendimento educacional especializado, e depois disso, aos poucos, muito aos poucos, tivemos convenções internacionais sempre, e a partir da convenção internacional aí no Brasil, sempre
seguindo essa linha. Tanto é que, na Convenção de 2006, é que surgiu o conceito de deficiência. Porque o conceito da deficiência, ele é um conceito que ele evolui, ele muda. O que era ser deficiente nos anos 50, o que era ser deficiente nos anos 80, e o que é ser deficiente hoje, o que será de ser deficiente amanhã. Porque nós tínhamos até aquela... se associava deficiente e incapaz. Não é isso? Deficiente e incapaz. Ainda, mas isso... Então, em 2006, que numa convenção da ONU eles definiram, por um tempo, não é? Que deficiente é aquele que tem um impedimento a longo prazo. Olha que bonito, né? Não é aquele que nunca pode ser, que a medicina melhore tanto e ele tem um impedimento a longo prazo de natureza física, sensorial, né? Cego, surdo, cegueira, e intelectual. Ponto. Ou seja... Foi um passo. Foi um passo. Mas bem recente. Depois de 2006, isso, ótimo. Depois de 2006, aí deslanchou mesmo. Aí as escolas tiveram que começar a receber os alunos, mas também com muitas restrições. E só em 2015, nós estamos em 2020, há 5 anos apenas, que nós temos a lei de inclusão, né, da pessoa com deficiência. Que nessa lei ela é bonita, ela é linda, ela inclui a educação, o mercado de trabalho, questões da saúde. É bem legal. Quem puder, né, checar, ela é bem completa. Só que tem algumas coisinhas com relação à escola. Por exemplo, a criança com transtorno do espectro autista, ela tem um impedimento a longo prazo de natureza física? Não. Ela tem impedimento a longo prazo de natureza sensorial? Cego? Não. Ela tem um impedimento intelectual? Não. Se ela tiver, porque existe uma comorbidade, daí então, não. Porque é uma forma diferente, é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma forma de aprender diferente, de raciocinar diferente, e daí dentro da área da neurociência, uma série de coisas que a gente vai estudando. Portanto, ela não é deficiente. Isso que eu ia falar. Nós tivemos que ter uma outra lei. Não, ela deixou de ter os direitos. Isso. Ela não está incluída. Por isso que antes mesmo da lei de 2015, uma mãe, sempre uma mãe, sim, não precisa ser mãe, tá, gente? Tem muita gente me ouvindo aqui, pode ser o pai responsável, qualquer um, avó, que brigou muito e que lutou para que, então, junto com os políticos, claro, que conseguiram, em 2012, a lei, então, que estabelece os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, acho legal isso, essas coisas que é o caminhar. O que nós temos hoje, Rodrigo? Uma inclusão mal compreendida, ainda. Nós nem compreendemos a política anterior e hoje, todos que estão aqui estão recebendo essa notícia, por mim, pelo Rodrigo, ou pelas redes sociais, enfim, hoje quentinho, saiu do forno, agora o decreto foi divulgado, né, naquele diário foi publicado, hoje, a Política Nacional de Educação Especial, com algumas mudanças, não é? Com algumas mudanças. Isso, aí eu queria até já aproveitar para perguntar uma coisa para você, né? A gente fala usualmente a inclusão da pessoa com deficiência. Mas quando a gente fala da inclusão na escola, não é só a pessoa com deficiência, né? Então, fala um pouquinho disso pra gente, porque fica muito atrelado a isso, né? É uma pessoa com deficiência, mas não é só essas pessoas. Tá.
Então, eu não sei se todos que estão aqui tenham conhecido, assim, eu acho que sim, a maioria, professores, área da educação, pais, mas quando aquele aluno que terá direito a um apoio pedagógico, já vamos falar sobre isso, que ele é considerado oficialmente, ele é registrado, não é? Na escola, e que ninguém pode recusar matrícula, isso também é um grande avanço, nós tivemos, claro, muitos avanços pela legislação, é o aluno com deficiência, dentro desse conceito, né, do impedimento sensorial, físico, intelectual, né, mental. Alunos com transtorno global do desenvolvimento, que inclui o autismo, transtornos globais do desenvolvimento não específicos, mas dentro desse grande grupo, e altas habilidades de superdotação. Esses são os que estão também, não tenho novidade para os pais que têm filho com TDAH, TOD, não tenho novidade, porque eu li hoje o documento, eu falei para o Rodrigo, vou tentar ler. Mas sabe que ler e a gente tem que ler várias vezes. Esse documento de hoje também não traz muita novidade. Ele também foca nesses três, né, nesses grupos. Deficientes, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Mas nós temos na escola outras coisas, transtornos específicos da aprendizagem. Dislexia, disgrafia, descalculia e outros específicos da aprendizagem, aquele transtorno que a mãe nunca percebeu, a criança começa a ir para a escola, puxa vida, não é? Temos questões de transtornos que são emocionais, óbvio, né? Outras questões, temos o TDAH, o TOD, que ainda está sendo estudado, né, o transtorno opositor desafiador. Temos tudo isso. Portanto, quando um dado acho que até interessante, o censo do último ano aí, ele coloca que 92,8% das crianças ou dos jovens com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento ou altas habilidades, todos estão matriculados regularmente nas escolas. 92,8%. Matriculados. Não, matriculados. Isso é legal. Então, o Brasil divulga esse número que é bonito. Realmente eles estão, porque eles estão matriculados, talvez não frequentando. Isso, eles talvez não estejam frequentando. Exato. Talvez estejam frequentando em péssimas condições estruturais e físicas de escolas, agora falando um pouco da realidade da escola pública, e eles estejam dopados, eles vão para a escola tão medicados para poder estar assim, quietinho, né? Conseguir pertencer naquela sala. Isso. Então, exatamente. É nisso que chega essa lei nova. Se você quiser que eu fale agora dela, posso falar? Pode. Essa nova. Tudo, eu não... Tudo eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Em todas as fases da história, né, da política, da educação especial no Brasil, nós tivemos avanços e retrocessos, Qual foi o grande avanço nessa que nós tivemos até ontem? Vamos chamar assim. Todas as crianças matriculadas em escola regular, esses 92 é um número muito alto, todas estão matriculadas. Todas as escolas são obrigadas a receber essas matrículas. As escolas particulares, inclusive, obrigadas, elas têm que receber essas crianças. Algumas fazem um trabalho maravilhoso. Quais escolas, Karina? De qualquer segmento. A escola municipal, algumas fazem trabalhos maravilhosos, a escola pública, algumas fazem, alguns, né, professores, e a escola particular também. Porém, o que nós perdemos com isso? E os professores estavam tentando se adequar a esse aluno de inclusão em sala de aula, com algumas adaptações
que também não foi compreendida até hoje, eu falo isso com a boca cheia mesmo, a adaptação curricular não foi compreendida, sem estabelecer culpados. Eu só acho que ainda nós estamos, desde 2015, pensando sobre isso. Onde é o ponto, Rodrigo, como mãe? Essa nova política nacional, a partir de hoje, ela dá o seguinte para a mãe. Mãe, se você tiver num período em que seu filho tiver muito difícil, num período de surto que nós temos um período de muito sofrimento dessa criança na escola, que está lá, mas não está incluída, de uma criança que tem habilidades fantásticas, mas os professores não sabem. Eles não sabem que a criança é um músico. Eles não sabem que a criança é um artista, é um desenhista, mas para o conhecimento acadêmico, essa lei traz para nós, pais, e eu sinceramente me senti muito aliviada nesse momento. Ela me diz o seguinte: mãe, se você quiser tirar o seu filho da escola regular, dá um tempo, colocar ele numa escola especializada ou numa outra instituição que possa desenvolver as suas habilidades, você pode, e o Conselho Tutelar não vai mais atrás de você. É um alívio, Rodrigo. Você entende? Então, assim, é um alívio. Porque existem momentos de muito sofrimento deixar um filho na escola. Por outro lado, essa novidade de hoje é essa. Os pais podem escolher deixar no ensino regular ou levar para escolas especializadas. E aí... Pode falar. Então, e aí eu acho que o que eu já consegui ouvir e ler hoje nas redes sociais, as pessoas ficam falando que isso, em contrapartida, seria uma perca no sentido dessa socialização mesmo, de crianças não deficientes, né, com crianças que poderiam fazer de fato uma inclusão já no ambiente escolar e trazer isso para a sociedade. Quanto a isso, como que você vê? Você acha que realmente tem uma perda ou não? Eu acho que, se você perguntar para mim agora, Karina, bom, mas afinal, você achou que foi bom ou não foi bom? Eu não sei te responder. Eu acho que foi as duas coisas, sabe aquele pensamento, né? Tal. Ganha-se. Lá da China, o taoísta, foi bom e ruim. Eu também acho. O que eu li hoje é o seguinte, que ele vai, não sei se vai dar tempo disso tudo, ele vai agora, porque como ele deu essa opção da mãe levar para uma escola especializada, ele vai ter que dar conta disso. Sim. O governo vai ter que dar conta disso. Onde estão essas escolas especializadas? Exatamente. Onde estão? Eu não conheço. Se uma mãe não tem condições aqui em Jundiaí, não é? A PAI, não é um caso... A PAI é maravilhosa, mas se ela não tiver condições de pagar um tratamento, eu não conheço. Conheço algumas, as instituições do município são ótimas, eu não tenho. Mas onde estão? Exato. Porque ele fala em escolas regulares inclusivas. Eu queria entender isso, entendeu? Pode ser que ele crie escolas de ensino regular, eu não posso mais falar seriado, né, que não é sério, é por ano, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, ensino fundamental, médio e inclusiva, com situações específicas. O que eu li, essa parte que eu disse que, para mim, eu achei interessante, é a liberdade dos pais poderem escolher. Ah, mas será que os pais sabem escolher? Eu não sei. Eu estou te dando uma resposta muito pessoal, você entendeu? Muito pessoal. Eu não sei ainda avaliar esse novo plano do ponto de vista macro. E aí ainda preciso ler e entender quais são as propostas dele, né? O que eu sei dizer para você é que isso, com certeza, vai aliviar muito alguns planos que existiam no Estado e até nos municípios. Eu acho que aqui é uma coisa interessante, no sentido assim, de um governador e o prefeito falar, então não vamos fazer nada por enquanto, porque vai sair a lei federal, entendeu?
Eu acho que as coisas precisam ainda caminhar juntas, né? Sim, correto. E aí eu queria pegar até o gancho para falar com você uma outra coisa. Na nossa visão, minha como professor, né? Uma coisa que a gente conversa muito na escola é muitas vezes a não aceitação da família ou a não procura da família por um profissional para diagnosticar alguma necessidade, alguma dificuldade que aquela criança tenha. Então, por exemplo, para quem não é da educação, muitas pessoas acham que o professor pode olhar aquele aluno, perceber alguma diferença e o professor diagnosticar. A gente sabe que não é assim. A questão do laudo que se fala muito na escola. Sim. Como que está isso? As famílias têm aceitado mais, têm realmente, encontram ajuda, encontram profissionais? Como que isso está fluindo isso daí? Bom, o que está acontecendo? O laudo, ele é médico, Rodrigo. Esse laudo que você está falando, eu vou falar de outro laudo, mas esse laudo que você se refere é laudo médico. Tanto é que nenhum profissional pode laudar, nem da saúde. O psicólogo, a fono, eles são profissionais da saúde, eles não podem laudar. O psicólogo não pode laudar TDAH, a fono não pode laudar, por exemplo, um problema mesmo relacionado à fala, comunicação, porque existem transtornos de comunicação que são muito confundidos com o autismo, não podem. Então é só médico. Certo. Se o laudo é médico, e essa é uma longa conversa, né, minha com meus colegas, nos nossos encontros, é o seguinte, eu sou profissional da educação, onde estão os meus laudos pedagógicos? Porque o meu laudo pedagógico, ele é um texto técnico, ponto. Se ele não existe laudo de engenheiro, o engenheiro vai lá ver a sua obra, ele não vai laudar se está boa, tá tudo certo lá. Laudo médico. Por que o professor, ele não... Né? Isso é uma coisa histórica da educação. Eu vou fazer o meu laudo. Quando a criança chega, e isso é muito o laudo pedagógico que vai identificar o que a criança sabe fazer, o que ela não consegue fazer, mas com ajuda ela faz, e o que ela não consegue fazer absolutamente. Logo no início, ou seja, quando nós conhecemos a criança, nós temos que nos preparar para essa documentação, Rodrigo. Você entendeu? Porque é essa documentação do professor que a mãe tem que carregar no momento que ela for para o laudo médico. Então, o laudo médico, eu não posso falar sobre ele. Mas eu posso fazer o laudo pedagógico e dizer, mãe, isso pode ajudar muito... Ai, mãe, de novo. Desculpa. Ou pai, seja, porque tem pai que mãe, quando eu falo mãe, pessoal, eu sei que tem muita gente assim, eu me refiro ao responsável, ok? Tem pai que cuida de filho, vó que cuida. Mãe, isso vai te ajudar, ok? Então, por quê? Pode falar. Então a gente tem aí, né, acho que uma via de mão dupla, né? A escola se preocupar em conseguir apoiar a família desse jeito, dessa forma, e a família também ouvir a escola, né? Porque na educação, a gente já viu casos da escola chamar o responsável para conversar e a família ser irredutível, né? Não aceitar, não é isso, vocês estão entendendo errado, não é dessa forma. Então, acho que aí seria uma questão de ambos ali aprenderem a trabalhar com isso. Tanto a escola de chamar a família para conversar e realmente ter esse diálogo e ambos aí entenderem as necessidades, né? Sim. Uma pessoa escreveu que passa tão rápido. Ela colocou que o laudo ele é multidisciplinar. Sim, sempre. E não pode ser esquecido, assim, o que eu estou querendo colocar aqui é que o professor, e também não estamos nesse momento, por ele se sentir desvalorizado, fatos que nós já sabemos, às vezes eu percebo que ele nem
acha que o que ele vai relatar sobre a criança tem importância. E eu puxo a orelha dos meus colegas, enfim, poxa, e conversando com neuropediatras, né, com psiquiatras, esse é o mais importante, porque é o momento que a criança está na escola, é o momento que ela está ali, como é que ela lida com as situações, isso que é importante, né, esse relatório. Eu estou usando o termo laudo pedagógico, mas eu me refiro ao relatório, né, e o que eu também, só para fechar essa questão do laudo, é que nós temos que tirar o chapéu, e eu acho que os professores da educação infantil, se tiver algum aqui, por favor, se manifeste, parabéns. Eu acho que nós temos que retornar, Rodrigo. Os professores da educação infantil devem nos formar. Eu acho que os professores da educação infantil devem nos reformar. Eu, como professora de ensino fundamental e médio, professores, por que nos reformar? Porque a documentação, o relato é importantíssimo, e é o professor de educação infantil que faz isso. Com uma propriedade, com uma frequência, documentam trabalhos, documentam processo, e nós, do ensino fundamental 2 e médio, falhamos demais nisso. Eu estou falando por mim, desculpe, não posso falar pelos professores, mas no sentido de relatar. Mas se eu chegar para o meu professor do meu filho hoje, que está na escola regular, você sabe me dizer o que ele consegue fazer, o que ele faz com apoio e o que ele não consegue fazer? Muitos vão engasgar, mas eu compreendo, porque eu também sou professora, eu também sou do outro lado. Exatamente. Não é? Falando, a Maura está colocando aqui a questão da negação. A negação, ela existe. E eu vou dizer, Maura, do diálogo professores, né, pais, quando a mãe chega para a escola com o aluno, enfim, ela vem carregada de emoções que predominam o medo, não é, a angústia, enfim, a negação, porque a mãe às vezes ela já chega se justificando. Ela nem entregou o laudo, ela já está se justificando daquela situação, mas eu entendo também. Só que, por outro lado, você já percebeu, Rodrigo, que o professor que recebe um aluno de inclusão, ele tem as mesmas emoções? Isso. Ele tem medo, ele está ansioso e ele nega. Ele nega o fato de que ele tem que dar conta daquilo naquele momento. Exatamente. O que acontece? Nós temos professores, pais com as mesmas emoções. Não há um compartilhar. Porque se eu consigo, como mãe, chegar até o professor por algum meio, pode ser agendinha, caderno, agenda, caderno, todo dia. Não é WhatsApp, eu também sou um pouco chatinha com essa questão de professor, mãe, assim, eu sou um pouco, tenho restrição para isso. Agora, né, agora nós estamos num outro momento, agora eu tenho contato dos meus alunos e dos pais, mas agora é um outro momento. Eu posso acalmar minha professora, amenizar o seu medo, a sua ansiedade em relação a vários aspectos, e ela pode me acalmar, me tranquilizando, né? Por exemplo, ele está tranquilo, ele está conseguindo fazer, não está. Eu tenho um fato, eu não sei como é que está o tempo aí, todas as vezes que eu, né, e os professores do meu filho, que nós pudemos dialogar, mas compartilhar, não acusar, né, que é o mais comum. Há professores acusando pais, porque não cuidam, e pais acusando professores, não é uma situação, no sentido de acusar, no sentido de compartilhar os seus anseios. Nós caminhamos, nós corremos com o desenvolvimento do meu filho. Por exemplo, o meu filho na educação infantil, com 4 anos, ele não falava, né? Ele começou a falar com 5. E a professora muito ansiosa. Pensa numa professora, eu não sei se a filha dela está aqui presente, a Bárbara, né? É amada por nós todos aqui em casa, mas ela ficava desesperada. E num dia do aprendizado de cores,
A atividade era dizer qual é a cor favorita. E ele dizia cavalo. Qual é a cor favorita? Cavalo. O sentimento do professor é frustração. Ela entendeu que ele não sabia o que era cor, ou que não entendia. Não. É que o conceito de cor, porque eu tenho que gostar de uma cor, é muito abstrato. Geralmente nós gostamos de coisas ou de pessoas. Então, o que você gosta? Você gosta de cavalo. Quando eu expliquei isso para ela, ela falou assim, não acredito. Ele entendeu as cores. Então, quando nós conversamos e trocamos, resolve muita coisa, não é? Quando o professor entende que aquelas estereotipias, aqueles estremeliques, né, não são... tudo bem, não tem um mal, mas se ele não conversa com alguém, não troca, não precisa ser com os pais, mas o professor precisa compartilhar os seus medos, as suas, né, as suas dificuldades, e os pais também. O que não podemos mais é ter esse campo de batalha, né, que muitas vezes acontece. Sim. E aí muitas vezes os pais... tem uma pergunta aqui, Rodrigo, você consegue... Tá. Uma coisa também que uma coisa que percebo é que muitas vezes os pais justificam determinadas dificuldades pedagógicas dos filhos com um laudo e simplesmente cruzam os braços e esperam que a escola faça algo. Sim. Claro, a Mayra, né? Ai, Mayra, um beijo. Sim, temos situações que o laudo... Ele, na verdade, essa valorização do laudo médico, tanto pelos pais quanto pelos professores, me incomoda um pouco. Porque, do ponto de vista do desenvolvimento da criança, é outro tipo de, né, de observação e tudo mais. Mas os pais também, sim. A escola, tá aqui, vocês se virem. Mas eu acho... Mayra, que existe isso. Eu não sei se você é Maíra, né? Eu não estou enxergando o nome. Eu achei que fosse Maíra. É Maíra. É isso, né, Rodrigo? Eu não enxergo. Eu acho que existe também uma diferença, não sei se eu estou errada, depois o Rodrigo pode... Os pais, ele tem uma expectativa diferente do professor. O pai, ele espera que o filho tenha autonomia, que ele aprenda para a vida. É diferente. O professor, ele já recebe aquele aluno do infantil, fundamental, médio, pensando, meu Deus do céu, esse daqui, eu não vou conseguir eu tenho que fazer ele ler. Não, eu não vou conseguir desenvolver as habilidades da BNCC. Isso, né? Exato. Não vou conseguir. Então o professor está lá na frente, com as habilidades da série. O pai, ele está pensando, talvez... Ele tem aprendido do viver um dia de cada vez, né? Olha, ele precisa ter autonomia, lidar com dinheiro, talvez, não é? Conseguir ler, para ler algumas coisas. Eu acho que os pais, quando eles deixam também, eu acho que também, não sei se é isso que a Mayra quis dizer, mas no sentido de ter uma expectativa diferenciada, né? Não sei. Isso. Aí, para a gente meio que finalizar essa parte da escola, né? Quanto à formação dos professores. Porque, por exemplo, eu tenho conversado com vários professores de educação inclusiva, e muitos, ou não existe uma formação vinda do empregador, seja ele governo ou colégio particular, né? Não existe esse incentivo, então é o próprio profissional que tem a vontade, o interesse de se fazer uma especialização, e aí, depois de formado, ele não tem equipamento, ele não tem material, ele não tem estrutura. Tendo em vista as leis, né, a exigência, o conhecimento da família, que essa criança precisa ser atendida assim, precisa ser oportunizado para elas mesmas condições, você acha que isso também melhorou ou ainda também é algo que está muito distante nessa questão de você ter tanto uma formação específica bacana, quanto equipamento, material para que eles trabalhem? Porque senão também não, fica ruim, né? O profissional tem o conhecimento, sabe o que poderia aplicar, mas falta ali métodos, né, para fazer, né? Rodrigo,
É a mesma. Eu posso responder que melhorou em alguns aspectos. O profissional, eu tenho acompanhado algumas escolas, eles estão se informando, estão se dedicando para isso. Mas, como você disse, tem um número maior de profissionais que busca não é o mantenedor da escola privada que consegue isso, né, que está formando o professor da escola particular, não é o governo que tem oferecido algumas coisas assim mais urgentes. Mas eles estão sim, eu tenho que dizer que o avanço nessa questão do professor estar descobrindo, de repente, que ao preparar uma atividade para um aluno, ele descobre que ele usa a mesma atividade para mais uns 2 ou 3 alunos da classe. Ele falou, opa, eu preparei esse para esse daqui, mas não é que aquele ali, deixa eu imprimir mais uma folha. Certo? Eu achei isso muito legal. Eu acho que a inclusão, da forma como ela estava até ontem, gostou, né? A forma como ela estava até ontem, nas escolas, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, ela proporcionou esse olhar. E o aluno na sala de aula fez com que muitos profissionais pensassem, bom, eu vou adaptar uma situação, mas que melhorou para todos. Às vezes é algum ajuste que melhora para a classe toda. Alguma atividade diferenciada que você preparou pensando naquele aluno e outros aproveitaram muito e ficaram felizes. Não é? Porque às vezes tem alguma atividade ali que tem aquele aluno com transtorno de aprendizagem que não está na lista de chamada carimbadinho, e tem um outro que está carimbado. Aí você pensa e elabora uma atividade para aquele que tem o registro. Aquele faz aquela atividade, o que tem transtorno de aprendizagem, pode ser, enfim, uma série, né? Nem vou citar aqui qual transtorno. Fica feliz, porque conseguiu fazer, a autoestima já melhora, né? Conseguiu. Então, eu acho que existem avanços, sim. Por outro lado, óbvio que aí são questões muito particulares, né, do profissional se recusar. O que não tem acontecido ao longo desses 5 anos, Rodrigo, eu achei bem legal isso. 2015, 2016, o professor ainda falava assim, era comigo ou não? Esse daí é caso da PAI. Foi diluindo, eu percebo isso, foi diluindo. O professor foi primeiro que, a duras penas, porque, bom, é lei, o aluno vai chegar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que desenvolver alguma coisa. E todos podem aprender. Todos. Toda vez que eu assisto o Ratatouille, certo? Eu vejo lá, todos podem cozinhar, e o ratinho cozinhava, e cozinhou, e era um grande chefe. Era o menos provável, certo? Então, aquele bichinho era o menos provável. E todos podem aprender. O que, eu vou voltar nesse ponto, a expectativa do professor, o que ele espera de desenvolvimento da criança naquele ano, ela é muito alta. Se você começa com uma expectativa muito alta, a sua frustração ela é grande. Também. Dá a impressão de que as crianças ficaram na sua sala, não é? E que elas não aprenderam nada, mas elas aprenderam. Mas elas aprenderam, não é? Sim. Não, muito bacana, é isso mesmo. E aí a gente só pode chegar à conclusão de que a inclusão, ela não é benéfica só para os alunos que precisam da inclusão. Não. Porque todas as outras crianças e jovens que têm contato, os professores, como você acabou de dar como exemplo, né? Você tendo contato com alunos de inclusão, você acaba aprimorando sua técnica, mudando alguma coisa, conseguindo atingir outros alunos que você até então não atingia. Então a gente percebe que realmente a educação inclusiva, ela vai ser benéfica e todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Agora, as deficiências são muitas, Rodrigo. Voltando ainda no que você perguntou de material, nós sabemos que outros alunos, eles têm direito a esse material, eles têm direito,
né, ao material diferenciado, até um notebook à disposição, até recursos tecnológicos à disposição, mas nós sabemos que são realidades distintas. Uma outra, o material e o recurso, desculpe, Sim. material e humano, agora falando dos professores de apoio. Sim. Os professores de apoio pedagógico, ou funcionários, ou pessoas, vamos entender a lei, que ficam na escola para o apoio pedagógico dessas crianças, são poucos, nós sabemos disso. A lei diz o seguinte, pela lei brasileira aí, da pessoa com deficiência, ela é clara. Você pode ter uma profissional ou alguém especializado, mas ela não define quem deve ser. Então, realmente, essa questão de ser um outro professor, ou se é um estagiário, ou se é... A lei não define isso. O que eu percebo é que alguns pais, aquele profissional que fica cuidando da criança que precisa de apoio para ir ao banheiro, para se alimentar, ele deve estar na escola, pode ser qualquer pessoa que tem que ter o mínimo de preparo para trabalhar com essa criança, né? Na escola pública, você sabe, acho que municipal e estadual, são empresas terceirizadas que prestam esse serviço. Agora, dentro da sala de aula, só a criança com transtorno do espectro autista que tem direito, porque na lei de 2012 está lá um profissional especializado da educação. Então, na verdade, quais são os que são beneficiados? Quem tem o intérprete de Libras, porque esse está também bem claro na legislação, e as outras deficiências ou os outros transtornos, o que acontece? Os pais têm procurado a Defensoria Pública. Isso. Pela Defensoria Pública é que eles, com o relatório da escola, do diretor, olha que interessante, né? Às vezes o diretor faz, mas o professor, mas não é que eles nem solicitam ao professor, né? O próprio diretor é que faz esse relatório, para entender que, poxa, o professor poderia fazer. A defensoria consegue, enfim, é um processo um pouco demorado, geralmente demora 1 ano, 1 ano e meio, mas eles conseguem. Agora, se você me perguntar, olha, um recurso humano tem? Depende, a escola particular coloca um estagiário, coloca alguém que é estudante de pedagogia. A escola pública coloca, se a mãe for até a justiça. Isso. Então, são coisas que ainda, nesse sentido, Rodrigo, que eu acho que deve estar dando um pouco de gás, não sei, que a lei aí, o governo pretende estabelecer escolas específicas. Eu ainda vou estudar sobre isso. Certo, talvez seja para concentrar um profissional mais adequado. Não sei. Trabalho, né? Não, bacana. Karina, a gente está meio que indo para o nosso final, né? Eu queria que você falasse, assim, tem muita coisa para a gente conversar, mas eu queria, por exemplo, a gente, quando fala da inclusão na educação, a gente sempre pensa nas crianças ali, né? Só que essas crianças se tornam jovens e aquilo que você falou, essas crianças, os pais querem que elas sejam, autônomas, né? Que elas tenham toda a autonomia, que elas sejam preparadas para a vida. O papel da educação inclusiva na vida dessas crianças, por exemplo, como a gente pensa nos outros alunos, a escola prepará-los também para o mercado de trabalho, né? O que você acha que, por exemplo, Tem uma cortadinha, pode... Fazendo um resumo bem rápido, quando a gente lembra de algumas famílias que acabam, né, acabam negando, não querem aceitação e tal, mas que isso vai refletir na vida dessa criança ao longo da sua vida toda. Então, a educação inclusiva, ela, sem sombras de dúvidas, ela também vai ser muito importante para a gente pensar na vida desse jovem do futuro adulto, né? Olhando do ponto de vista, como que você acha que isso também, assim, a gente já consegue algum avanço? Né? Ou ainda... Nesse ponto, Rodrigo, é que o ensino profissionalizante, ele é fundamental. Né? O ensino médio profissionalizante,
O ensino profissional que possa dar conta, pelo menos, de uma parcela aí, não é? Que desses alunos, dessas pessoas que têm habilidades, como eu disse no começo do nosso bate-papo, grandes habilidades e que podem entrar no mercado de trabalho. Mas eles precisam, sim, de algo mais específico, não é? Porque, por exemplo, para que serve um terceiro ano do ensino médio? Para qualquer um, não só para os alunos de inclusão, para todos. Para que serve? Preparar o aluno para o vestibular. É o que nós vemos para o Enem, não é? Exato. Eu não estou, tá embaçado você, eu não estou te vendo direito, mas eu estou aqui respondendo, não sei se está me ouvindo. Estou ouvindo. Tá. Então, eu estou ouvindo, mas não estou enxergando. O que acontece é deixar, né, um jovem que já tem muitas dificuldades dentro do ambiente escolar, desse ensino acadêmico, certo? Pensa no terceiro ano do médio, né? Escola privada ou pública, qualquer um, é um monte de conteúdo. Realmente, o ensino profissionalizante e profissionalizar essas pessoas é fundamental. É fundamental. Isso está nesse plano novo, Rodrigo, mas está escrito, né? Nós sabemos que faltam poucos anos para mudar o governo de novo, então não sei. A proposta está nos parágrafos, está a profissionalização. Vamos aguardar e vamos estudar e também colocar novas propostas, não sei, né? Sim. Eu acho que a vantagem é que, eu não sei se está concluindo, que tem aquelas cotas, né, nas empresas, como a Carol colocou na live passada, que para o surdo é um pouco mais fácil, mas eu acho que o caminho também é para que todos consigam. Aproveitando o gancho, falar que a nossa próxima live da semana que vem será com um professor formado em Direito e ele é cego. Então a gente vai justamente abordar isso, né? Como que uma educação inclusiva, um olhar diferenciado, permite a qualquer pessoa ter a sua profissão, desenvolver o seu trabalho, né? Eu acho que isso é bem interessante mesmo. Porque para finalizar, acho que eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo para esse bate-papo nosso, é mostrar que todo mundo tem as suas dificuldades, né? Todos nós temos, eu tenho, você, todo mundo tem. Porém, todo mundo também tem as suas potencialidades, né? Então, acho que é isso que a educação inclusiva tem que se pautar, né? É o que você falou. Não ficar preocupado com a BNCC, né? É ficar preocupado com exatamente. o que a pessoa pode alcançar, né? O que ela tem que a gente pode lapidar, melhorar e fazer com que ela atinja, alcança e se sinta incluída e pertencente à sociedade no geral. Acho que esse é o grande lance, né? Queria agradecer muito. Falar isso mesmo, um monte de dúvida, um monte de coisa, né? A gente já sabia que esse nosso papo não seria, daria para falar tudo nessa 1 hora, né? Mas agradecer muito a sua disposição de conversar com a gente, as pessoas que participaram, muito bacana mesmo. E os minutinhos finais aí para você poder se despedir. E mais uma vez, muito obrigado, viu, Karina? Obrigado mesmo, de coração. Obrigada a você, Rodrigo. É sempre, para quem me conhece, né? Para quem não me conhece, é um prazer estar falar comigo mesmo, né? A bom professor. E eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: eu sou muito otimista. Eu sou uma mãe otimista, apesar das minhas angústias, não é? Eu acho que nós sempre teremos que nos adaptar ao momento, a uma legislação, a uma política. Eu não entro muito nessa questão, como você falou, das redes sociais. É bom, é ruim. Eu acho que nós temos que estudar o que vai acontecer. Assim como as anteriores tinham aspectos bons e ruins. Enfim, eu acho que o mundo, de maneira geral, eu acho que está melhor. Né? Se nós pensarmos aí nas pessoas, né? Voltando no início da minha fala, em manicômios, presos dentro de casa, o mundo está muito melhor. Só que o que está diferente neste mundo, Rodrigo? Gostaria de encerrar minha fala dessa forma. Ser diferente
Tá ótimo, inclusive para a inclusão, nós estamos num momento histórico que ser diferente é ótimo. O que ninguém pode ou não está podendo é pensar de maneira diferente da minha. Então, eu acho que nós temos que refletir sobre isso, não é? Ser diferente, então hoje se fala muito, vamos respeitar as diferenças, mas peraí, se você gostar de um lado, assim, né, da política e eu de outro, meu filho,